Olá, bom dia! Hoje é dia 29 de setembro de 2025, segunda-feira. Graças a Deus, o Senhor nos permitiu uma noite de descanso, repouso, paz. E um novo dia que Ele agora nos permite desfrutar. Possamos vivê-lo para a glória, a honra e louvor do nome do Senhor. O nosso texto encontra-se na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versos 12 e 13, que é o trecho final desta carta endereçada às igrejas da região da Galácia. Ele diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a circuncidar-lhes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Falamos então ontem ou começamos a falar sobre este assunto relativo à circuncisão. Algumas distorções e erros relativos à circuncisão que eram ali praticados, estes erros, pelos judaizantes que queriam impor o rito da circuncisão aos não-judeus, aos gentios que se convertiam a Cristo. O primeiro foi a vaidade, esse foi o primeiro erro relativo aqui à circuncisão que vemos quando esses indivíduos são tomados por vaidade. A vaidade é esse primeiro erro. Não quem recebe, mas aquele que impõe, porque quer gloriar-se naquele que está sendo circuncidado como um troféu para apresentá-lo desta forma. O segundo erro relativo à circuncisão é a coercibilidade. Versos 12 e 13. A coercibilidade é esta ação de coagir, de ser coercitivo, impositivo a um terceiro com relação a algo que não lhe é próprio e tampouco necessário. A circuncisão, então, era imposta, quase que de forma coercitiva, sobre os gentios que se convertiam a Cristo, numa tentativa, como eu disse também, de promoção daqueles que estavam assim fazendo. Era o império dos números, era a imposição dos números, ou seja, esta ideia de circuncidar mais do que um ato de submissão à determinação de Deus, era, na verdade, um elemento para constranger as pessoas a se submeterem à ordem, à autoridade daquele que assim estava impondo. O sentido aqui é de obrigar, esses vos constrangem. Na verdade, a ideia é bem lá no capítulo 2, verso 14, é de obrigar, quando Paulo diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, e sendo tu, judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ou seja, o próprio apóstolo São Pedro passa a assumir essa postura deste grupo judaizante, tentando impor, obrigar
a submissão e a sujeição ao rito da circuncisão. Portanto, esta era uma ação de forçar, de coagir a se submeter. Isso pode ser realizado ainda hoje, se não com a circuncisão, mas com o batismo. Esta imposição, claro que o batismo é uma ordem do Senhor Jesus que a igreja deve cumprir, mas isso não pode ser fruto simplesmente de um interesse menor movido pela ditadura dos números. Quantos batizados, quantos convertidos. Olha, mais importante que qualquer quantidade ou número ou meta é a pessoa, é o ser humano que foi alcançado pela graça de Deus. Tendo oportunidade, devem ser orientados, instruídos a receberem o batismo como o selo, como a confirmação pública do compromisso com a fé em Cristo Jesus, que gerou a salvação daquele indivíduo. Mas não a submissão, a sujeição ao rito batismal como um elemento de ostentação, como uma forma de vitória pessoal para exibir em relatórios, em números ou qualquer coisa neste sentido. Os judaizantes forçavam as pessoas a submeterem-se à circuncisão, como diz aqui, para se jactarem, ou seja, para manterem-se numa posição de mando e de comando, de superioridade, de influência, o que é uso corrompido de algo bom, positivo, estabelecido pelo próprio Deus. E alguns assim, mas faziam isso? Faziam, e hoje ainda se faz isso. Há líderes religiosos, e eu estou agora falando particularmente do cristianismo, e ainda mais especificamente, cristianismo dentro do protestantismo de forma geral, e fazem de submissão a certos ritos uma imposição de assumir certos comportamentos religiosos que, se não forem então admitidos pela pessoa e vivenciados pela pessoa, essas pessoas são tidas como uma espécie de subcategoria de cristãos inferiores, como eram vistos pelos judeus convertidos, aqueles que, vindo de uma realidade não própria do judaísmo, não se submetiam à circuncisão. Hoje, há quem force, portanto, da mesma maneira, a submeter-se a pessoa a ritos, como se isto fosse determinante para a salvação daquela pessoa. Que Deus nos livre de sermos arrogantes, prepotentes, impondo certas realidades às pessoas, certos ritos, como se fossem elementos redentivos e salvadores. Que Deus nos abençoe para que nós não nos gloriemos na carne, mas sim descansemos na graça de Deus, que pela fé recebemos dele. Que ele assim nos abençoe. Amém. Amém.